Paz e graça, estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida e queremos compartilhar com você um texto lá do Velho Testamento, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Então, o texto da nossa mensagem é segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 5 a 7, que diz assim: Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Essa narrativa, ela traz alguns elementos até de um certo suspense, porque o profeta vai até o rei e conta para ele uma história, uma parábola de um grande fazendeiro que, ao receber um visitante na sua fazenda, na sua propriedade, resolve matar uma ovelha para fazer um churrasco, fazer uma festinha ali com ele. E ele, como era dono de muitas ovelhas, era de se esperar que ele fizesse esse churrasco com a ovelha da sua propriedade. Mas ele resolve o quê? Usar a ovelha, a única ovelha, de um dos seus agregados, de um dos seus funcionários, e sacrifica aquele animal, faz o churrasco, e ele que tinha centenas, talvez milhares de ovelhas, prefere usar do outro pobre coitado que tinha apenas um. Davi, ao ouvir essa história, ele fica irritado, furioso, e logo procura saber quem haveria de ter feito aquilo no seu reino, porque ele iria punir com a morte aquela pessoa. E o profeta diz: Olha, na verdade o homem é o Senhor. E Davi se assusta, porque o profeta passa a dizer: Olha, você é um rei, né, tem um harém com muitas mulheres, e você preferiu pegar e tomar para si a esposa do seu soldado Urias. Era a única esposa que ele tinha, era a mulher da sua vida, e você não somente tomou aquela mulher, mas você também colocou ele na frente da batalha para que ele pudesse ser morto. Então, Davi, além de ser um adúltero, se tornou praticamente um homicida nessa situação. E isso tudo é assustador para nós, mas nós devemos fazer uma leitura não somente do contexto do que isso significou para Davi, mas naquilo que pode significar para nós, a maneira como nós enxergamos os nossos pecados, nossos erros. E o tema da nossa reflexão hoje é como eu enxergo os meus pecados. E a forma como eu enxergo meus pecados determina meu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente precisa ter uma compreensão correta. Não somente uma compreensão correta, mas justa dos nossos pecados. Senão, nós vamos trazer danos graves para a nossa vida espiritual e para as pessoas que estão ao nosso lado. E a pergunta que fazemos é: como que eu enxergo os meus pecados? Será que eu acredito que meus pecados não sejam tão graves como os do meu próximo? Pode ser que essa seja a sua maneira de enxergar. E a minha leitura sobre o pecado é sempre, então, a partir do outro, e não a partir da minha pecaminosidade. E Davi faz essa pergunta, que é a que fazemos novamente. Davi pergunta assim: o homem que fez isso deve ser morto. E ele se ira com aquele homem, contra aquele homem. Olha que interessante. Davi, ele enxerga o pecado do outro, mas ele próprio não estava pensando na vida dele. Será que precisava um profeta ir na casa dele para denunciar o pecado dele? Davi estava tão certo que estava enxergando o pecado dos outros, mas não estava enxergando o seu próprio. Assim, o outro é sempre o responsável pelas coisas erradas que acontecem na sociedade. Essa é a maneira que a gente lidar muitas vezes. Eu sempre acho que o problema que está acontecendo na sociedade, no mundo, é a culpa dos outros seres humanos. E Jesus nos alerta a respeito disso no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso de número 42. Jesus diz assim: como que você pode dizer a seu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do irmão. Então é assim, o cisco que está na vida do outro vira uma trave, vira uma coisa grande.
Mas a trave que está no nosso próprio olho, muitas vezes não é percebida. E a gente está sempre atribuindo o fracasso, os problemas, as coisas ruins da sociedade ao outro, nunca a gente. A gente sempre condescendente com nossos próprios pecados, mas sempre rigoroso com o erro dos outros. Essa é uma questão muito séria. Será que essa é a forma que você e eu, será que nós lidamos com o pecado dessa forma? Acreditando sempre que os nossos pecados não são tão graves, mas os do próximo, sim. E aí a gente é sempre condescendente com o que a gente faz de errado, mas com os outros não, a gente sempre rigoroso. A gente vê essa situação em Atos 15, verso 10, num concílio da igreja, o apóstolo Pedro chega a dizer assim: agora, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ora, os judeus, a igreja da Judéia, eles estavam querendo que os gentios se circuncidassem, observassem toda a lei, que eles guardassem os sábados, que eles tivessem aquela dieta restrita. E aí Pedro fala assim: gente, vamos parar de hipocrisia? Nem nós conseguimos isso. Nós que somos judeus, nascemos dentro desse contexto religioso, nós não demos conta disso. E agora a gente quer jogar isso nas costas do gentio. Então, essa é uma questão muito séria. Como é que eu enxergo os meus pecados? Será que é essa maneira, essa primeira maneira? Acreditando sempre que os nossos pecados não são tão graves, mas os do próximo são. E o problema está com o próximo. Mas tomara que não seja essa a sua leitura. Talvez a sua leitura seja que você acredita que o seu próximo deve ser julgado severamente pela gravidade dos seus pecados. E a gente está sempre assim. Ele não somente enxerga que o problema está no próximo, como foi a primeira situação, mas, além disso, ele acha que o próximo tem que ser julgado, penalizado e condenado pela gravidade dos seus pecados. Aí sim vai resolver o problema. Como é que eu vou resolver o problema? Vamos condenar, vamos acusar, vamos criticar, vamos estabelecer uma pena pesada para o outro, sempre para o outro. Aí eu quero sempre uma pena exemplar, sempre uma pena rigorosa para quem falha comigo. Foi o que Davi quis fazer. Davi diz assim: quem é esse homem que é capaz de sacrificar, de matar a ovelha do seu agregado, tendo ele muitas? E aí ele é informado que ele é o próprio homem. E aí você vê que muitas vezes a gente está sempre querendo uma pena rigorosa para aquelas pessoas que a gente acha que está falando conosco. E aí a gente não pensa que aquela pena pode ser a nossa própria pena. Esquecemos que a medida que eu desejo para julgar meu próximo é a mesma para mim. Ou seja, com a medida que eu meço o outro, eu sou medido diante de Deus. Em Mateus 7, verso 2, Jesus explica isso. Jesus diz assim: porque com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então a medida é a mesma, meus irmãos. Muitas vezes a gente quer condenar, eu vejo muito assim, a gente fala de boca cheia, o Brasil, um país de corruptos, e nós temos que pôr essa cambada toda na cadeia. Mas será que eu e você não deveríamos estar lá também? Será que a corrupção que acontece nos palácios do governo não é a corrupção que acontece dentro da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade? Será que eu me esqueci que a medida que julga o meu próximo é a mesma que julga a mim também? Então, muitas vezes eu sou assim excessivamente rigoroso e deixo de aplicar a misericórdia e a brandura como Jesus nos ensina. A gente está sempre pronto a condenar e dar a pena mais pesada. Mas Jesus, ele é misericordioso e Paulo fala disso. Em Gálatas capítulo 6, verso 1, o apóstolo diz assim, olha só que interessante: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Mas a gente, em vez de ser brando, a gente quer ser duro, quer ser severo, quer ser rigoroso demais, justo demais. E a Bíblia diz que se a gente surpreender alguém em alguma falta, se você se julga mais experiente, mais vivido, pode corrigir, mas corrige com brandura, corrige com misericórdia, corrige com generosidade. Esteja atento também a você próprio, porque você pode estar incorrendo ou pode vir a incorrer naqueles mesmos erros. Então, essa é a segunda postura, é aquela pessoa que, além de achar
que o pecado do próximo é o mais grave do que o seu, de que o pecado está lá com o próximo, não está consigo. Além disso, ele acredita que o próximo tem que ser julgado mesmo, severamente, e aí sim vai resolver o problema do mundo. Eu também espero que não seja o seu caso. Talvez o seu caso seja esse, e eu espero que seja. É quando eu reconheço que sou o principal dos pecadores. O pecado mais grave para mim deve ser o que eu pratico. Porque o pecado que eu pratico é esse que me afasta de Deus, não é o do próximo. O pecado que me afasta de Deus é o pecado que eu pratico. O que o outro pratica, sim, vai afetar a vida social, a vida coletiva. Mas o meu relacionamento com Deus é afetado pelo meu próprio pecado. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, olha que texto fantástico. Agora Davi, depois de cair em si. Então disse Davi, desculpe, perdão. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que interessante. Aquele rei que estava soberbo, arrogante, querendo condenar o resto do mundo, de repente ele é iluminado, ele é orientado, e o próprio profeta diz, ó, você é o homem que cometeu adultério, que colocou o soldado lá para morrer. E aí Davi não quis colocar culpa em mais ninguém. Davi poderia ter dito assim, a culpa foi da mulher que apareceu no meu caminho, a culpa foi no dia eu não estava bem, a culpa foi da sociedade. Eu poderia arrumar N desculpas, mas ele não quis fazer mais, porque ele percebeu em que posição que ele estava. Ele disse, eu pequei contra o Senhor. Ele não colocou a culpa em ninguém, ele não terceirizou sua responsabilidade, ele não transferiu a responsabilidade dele para a mulher, ele assumiu como seu erro. E é isso que é grato aos olhos de Deus. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, irmãos, não é porque ele fez muita coisa, né, perfeita, não. Pelo contrário, ele fez muita coisa errada. Mas era um homem que sabia reconhecer seu erro e se arrepender. A consciência da gravidade do nosso pecado deve ser aguçada, irmãos. Em vez de a gente ficar vasculhando a vida das pessoas, tentando achar as coisas erradas na sociedade, na vida das pessoas, o ponto de partida é olhar as coisas erradas que estão na nossa vida. É olhar para a minha vida e dizer, olha, o que está errado comigo? Examina-me, Senhor, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É a oração de Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É essa consciência da gravidade do pecado, porque o pecado, a primeira pessoa que vai destruir vai ser eu mesmo. Então, nós não podemos deixar que o nosso coração nos engane, irmãos. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não é uma crise de modéstia de Paulo. Não é dizer, Paulo, que humildade. Por que Paulo diz isso? É porque ele certamente praticava mais pecados que os outros em quantidade? Não. É porque ele, como servo de Deus, ele tinha uma consciência aguçada e ele conseguia perceber o tamanho, conseguia mensurar a maldade do seu coração. E ele diz, puxa vida, eu sou maior, porque ele tinha consciência do que ele fazia. Então, queridos e amados, a grande questão não é o pecado que as pessoas, o mundo está perdido, as pessoas estão fazendo isso, cada dia o pecado. Mas e o meu pecado? Como é que eu lido com ele? Os meus erros, as minhas falhas, os enganos do meu coração. Porque o pecado que é destrutivo, para mim, é o que eu faço, é o que eu pratico, irmãos. Então, eu preciso, qual é o comportamento certo? É reconhecer que eu sou o principal dos pecadores. O reconhecimento do meu pecado é o primeiro passo para a restauração completa da minha vida. É o primeiro passo quando eu reconheço o meu pecado. Porque reconhecer pecados dos outros, achar pecados na vida dos outros, é muito simples. Mas reconhecer o seu próprio pecado, isso é um atestado de humildade, de vida transformada. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, verso 8 e 9, ele nos alerta para essa questão. Ele diz assim, olha,
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Observe como que esse texto é fantástico. A Bíblia diz: se eu disser que eu não estou pecando, eu sou um mentiroso, eu estou enganando a mim mesmo. Mas se eu confessar, Jesus é fiel e justo para me perdoar e para me purificar. Olha que interessante. Além do perdão, a purificação, irmãos, da nossa consciência, nos deixando limpos, sarados, curados, sem sentimento de culpa. Deus não somente nos perdoa, como também restaura a nossa vida. E aí a gente se lembra de Provérbios 28, verso 13, que diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o primeiro passo é você reconhecer e confessar, admitir que o grande pecador não é o seu João, não é o vizinho, não é o presidente da República, não é o governador, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão da igreja, não é o pastor, não é o louvorista. O grande pecador é você, o grande pecador sou eu. E é a partir daí que a gente passa a enxergar de maneira correta os nossos pecados. Não é achando que os pecados dos outros é que são tão graves, não é condenando as pessoas severamente, mas é reconhecendo que você é o principal dos pecadores. Que Deus nos abençoe nessa proposta de vida, nesse desejo de agradar a Deus, nesse desejo de reconhecer que os erros estão presentes em nossa vida, mas também está na nossa vida a oportunidade de nos arrepender. Que Deus nos abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, fique na paz de Cristo e que Deus conserve essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.